As estatísticas mostram que hoje a obesidade ela tem um número alarmante em todo o mundo. E é por isso que nós vamos abordar esse assunto no nosso canal Saúde com a nossa querida doutora Ângela Maria, que é endocrinologista. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia, Nayana. Que alegria estar aqui com todos vocês para falar de um tema tão importante e que dados recentes do estudo da Fiocruz chegam a ser alarmantes. Se nós não mudarmos o cenário atual, olha isso, daqui para 2044, daqui a 20 anos, teremos metade da nossa população adulta com obesidade, então nós precisamos falar sobre isso. É verdade, olha só, metade da população, e aí a gente está falando também de crianças, adolescentes, né? Então a gente precisa de informação para que a gente possa lidar com esse problema. É uma pandemia a obesidade? Exatamente. Cada vez mais vem aumentando o número de pacientes vivendo com obesidade e nós precisamos intervir agora trazendo consciência sobre também a prevenção dessa condição, que é uma doença crônica, complexa e multifatorial, que vai muito além de comer menos e se exercitar mais. Então, hoje a gente pode definir sobre o que é obesidade, que é uma doença crônica multifatorial, que pode trazer essa complicação, diminuir a qualidade de vida, diminuir a vida de maneira geral, não é isso, doutora? Com certeza. Como eu falei, envolve questão genética, questões ambientais, como as escolhas alimentares. Hoje em dia estamos no meio mais de exposição a alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, sal, gordura. O sedentarismo, muitas vezes relacionado a uma rotina de multitarefas, na qual não se prioriza se manter em movimento. Então, precisamos ter essa atenção. Uma rotina estressante, muitas pessoas vivendo com um quadro de ansiedade, humor deprimido e levando ali para determinados comportamentos alimentares que pode levar a um ganho de peso. Então, hoje o tratamento de sobrepeso e obesidade ele se baseia no fenótipo alimentar. Como que nos comportamos em relação aos alimentos, em que momento que ocorrem exageros, se são a preferência por alimentos mais ricos em açúcar, frituras, se tem compulsão alimentar na qual eu perco o controle. Então, antes de qualquer tratamento, eu preciso conhecer a história de vida do paciente e o padrão alimentar. Olha isso. Que incrível, doutora. A gente já falou, já viu o conceito de obesidade aqui, que você deixou bem claro para a gente. Mas existem tipos diferentes de obesidade? Isso. Então, olha lá, vamos lá. Como que é definido a obesidade? Pela Organização Mundial de Saúde, nós fazemos um cálculo do índice de massa corpórea, o peso pela altura ao quadrado, peso em quilos pela altura ao quadrado em metros. A partir de 30, eu falo em obesidade grau 1. A partir de 35, obesidade grau 2. A partir de 40, obesidade grau 3, que já é um grau mais severo de obesidade. E além da importância do grau de definição de obesidade que nós temos, que é quando eu tenho esse excesso de gordura corporal que implica risco à nossa vida, à nossa saúde, eu tenho que considerar também a distribuição de gordura corporal. Especialmente a gordura visceral, que fica ali próxima às vísceras, órgãos, na região abdominal. Esse depósito de gordura nessa região, que é uma gordura mais inflamatória, implica maior risco à nossa vida. Doutora Ângela, e assim, hoje, o que a gente pode... Porque as pessoas ela têm um olhar muito cruel sobre quem é obeso. E eu falo disso porque é meu lugar de fala, né? Eu já pesei quase 100 quilos, eu sou paciente bariátrica há 6 anos. E é muito comum a gente ouvir falas como: ah, não emagrece porque não quer. Isso aí é só decidir, é só parar de comer, é só fazer uma dieta. Mas as pessoas não entendem a cabeça de quem tem a compulsão alimentar, de quem sofre com a obesidade. Como funciona o cérebro de quem tem a doença. Como você falou, então, obesidade é uma doença crônica, recidivante, que implica risco à nossa vida. Então, vai muito além de questão de força de vontade, tem que ter a questão da predisposição genética, uma série de fatores, como eu falei, condições emocionais, ambientais, hormonais podem interferir e levar a um ganho de peso em quem tem essa predisposição genética. Então, essa história de minimizar, comer menos e se exercitar mais é falta de conhecimento. Então, nós precisamos ter empatia e um novo jeito de olhar e tratar com mais humanidade, dignidade o paciente que vive com essa condição. Especialmente, doutor, o paciente precisa se ver, porque durante muitas vezes, eu particularmente, olhava para mim e dizia: poxa, como eu sou uma fracassada, eu não consigo lidar com a comida, como isso é ruim para mim, por que as pessoas me falam que é tão fácil? Então, eu gosto de contar esse depoimento, até para as pessoas se identificarem. Então, procure um profissional, esse é o papel do profissional, trazer clareza. O conhecimento, ele é libertador. Quando eu entendi que existia um lugar na minha mente, na minha cabeça, que havia um registro de peso, né, que eu precisava mudar isso, eu percebi que a luta ia ser uma luta covarde, porque a minha cabeça ia lutar a vida inteira para que eu mantivesse o meu corpo gordo, mas que eu não podia desistir da batalha, não é isso, doutora? Como você falou, então, quando tem o diagnóstico de obesidade, não existe assim, paciente
com esse quadro de obesidade. É um paciente que fez um tratamento, ele tem um quadro de obesidade controlado. Obesidade, ou seja, estar acima do peso, não é escolha, como eu falei, mas tratar a obesidade é uma decisão diária. Então, diariamente fazemos escolhas de saúde mais conscientes. E isso faz com que a gente vença o mecanismo adaptativo do organismo que tende a recuperar o maior peso que tivemos na vida fora a gestação. Lá no hipotálamo, que é o centro de fome e de sede, no nosso cérebro, fica registrado o maior peso que tivemos na vida como se fosse o peso ideal. Então, meu corpo vai trabalhar para manter aquele peso alto. Isso, para cada quilo de peso perdido, a fome aumenta em 100 calorias e o metabolismo ele tende a lentificar em 30 calorias. Então, nós precisamos vencer esse mecanismo de tentativa de reganhar, guardando toda a fonte de energia que nós temos como gordura. Então, é um mecanismo, na verdade, de sobrevivência. Mas hoje nós já sabemos que estar acima do peso, esse excesso de gordura corporal, implica risco à nossa vida. E o paciente merece, sim, ser tratado com dignidade e respeito. E quais os tratamentos hoje que a senhora pode falar para a gente, deixar essa dica para quem está assistindo, que pode ajudar a trazer aí, finalmente, a bandeira da vitória para quem está tentando emagrecer? Olha que bênção, cada vez mais nós temos medicamentos seguros, eficazes, com estudo de segurança cardiovascular, renal, que está ali para ajudar o nosso paciente. O tratamento medicamentoso, ele entra como recurso adicional para ajudar o meu paciente, ele se baseia no padrão de alimentação, como eu falei, o comportamento alimentar do paciente. Mas a base, o principal remédio, é a adoção de um estilo de vida saudável, no qual eu faço escolhas alimentares mais conscientes a maior parte do meu tempo. Eu costumo falar a regra 80-20, 80% do tempo fazendo escolhas mais conscientes, sabendo que eu vou ter o meu momento da minha refeição livre e está tudo bem. Ao mesmo tempo que eu busco uma atividade física que eu gosto para eu me manter firme nesse processo, especialmente na fase de manutenção do peso perdido. Cuidando do emocional, tendo uma rotina de higiene de sono para ter um sono de qualidade que também interfere na questão do nosso metabolismo. Essa parte, como eu falei, de rede de apoio, o ambiente, estarmos próximos a pessoas que se cuidam, também incentiva com que nós conseguimos manter essa rotina de estilo de vida saudável. E a bariátrica, ela não é fim de linha, ela é uma opção de tratamento para alguns pacientes quando há uma falência do tratamento medicamentoso e pacientes com um grau maior de obesidade, como eu falei naquela definição, ou que já tenha pelo menos algumas outras comorbidades, doenças agravadas ou desencadeadas pelo excesso de gordura corporal. A diabetes, entre outros, né? Isso. Recentemente viralizou uma fala de um humorista, o Matheus Ceará, que ele fez a cirurgia bariátrica e ele disse que a cirurgia bariátrica acabou com a vida dele. Essa informação de que a cirurgia bariátrica acaba com a vida das pessoas, isso é real, doutora? Isso não é uma boa forma de falar sobre a obesidade no sentido de tratamento. A bariátrica, ela é uma opção de tratamento que ela tem, assim como a parte de medicamentos, tem sua real indicação. Então, o que tem que ser personalizado, conforme o padrão alimentar do paciente, a história de vida dele, a melhor indicação, inclusive de cirurgia para ele. E lembrando que você vai precisar de ter um acompanhamento médico continuado, mesmo após a cirurgia. O que eu quero que as pessoas saibam é que não é uma decisão fácil. Então, você precisa não é um de ter milagre. Você faz a cirurgia, fica magro e nunca mais precisa cuidar de nada e está pronto para viver. De qualquer forma, não pode ser assim. Pelo contrário, nós precisamos ter um acompanhamento multidisciplinar, endocrinologista, a parte de terapia, sim. Por que não? Precisamos de pessoas que nos ajudem a lidar melhor, gerenciar as emoções que podem levar, por exemplo, a um comer emocional, episódios de compulsão, tanto em quem vem se programando para uma cirurgia, quanto no pós-cirurgia também. Porque existe o risco de reganho também pós-cirurgia, é uma doença crônica, recidivante. Tenho pacientes que fazem tratamento clínico pós-cirurgia bariátrica. Então, quando eu entendo que a obesidade é uma doença crônica, recidivante, eu preciso ter um olhar vigilante, preciso parar para me olhar, me pesar, ou ter minhas fontes de medida, aquela roupinha que eu gosto ali, serve como parâmetro também, para que eu continue vigilante, entendendo que eu domino aquela condição, que eu tive um diagnóstico, mas quem está no comando é o paciente. Eita, conversa maravilhosa, doutora Ângela, quanto esclarecimento. Eu espero que você que está assistindo esse programa tenha entendido a importância de você ter esse acompanhamento com uma profissional como essa, que é incrível, cheia de informação para te ajudar a combater a obesidade. Quem quer seguir a doutora no Instagram, faz como?
Pode seguir lá, meu Instagram profissional é angelamarialeal.endócrino. Eu estou lá para esclarecer vocês e trago sempre informações atualizadas, inclusive sobre as novas medicações que temos aqui nas farmácias, no Piauí, no Brasil, para ajudar cada vez mais os nossos pacientes. É uma alegria aqui contar com vocês e muito obrigada mais uma vez pelo convite. Ai, que maravilha conhecer você, doutora. Ainda tinha mais uma pergunta, mas vou deixar ela guardadinha aqui, vou fazer só nos bastidores. Vou fazer no Instagram. Aguarda lá que eu conto para vocês. Bom, mas agora eu tenho